Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Olha, irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo porque as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje e as coisas que eu tenho visto nesses dias são alarmantes. São alarmantes porque elas contrariam tudo que nós, como igreja, agora eu vou falar como membro, como cristão. Como cristão eu estou perplexo das coisas que eu tenho visto esses dias. Principalmente não com o povo em geral, mas com aqueles que são a cabeça da igreja, que tem a responsabilidade maior do que o simples membro de igreja, de preservar aquilo que Deus colocou na mão deles. A igreja, preservar a doutrina cristã, a doutrina dos apóstolos, aquilo que uma vez que foi pago um preço grandíssimo para que estivesse, que nós pudéssemos usufruir desta bênção que Deus nos deu, que é a comunhão da igreja, do corpo de Cristo. E quando eu estou falando assim, de corpo de Cristo, eu não estou falando de uma denominação, de um aqui ou ali, mas a igreja que existe como membro de Cristo, como o legado que Cristo, o trabalho de Cristo, aquilo que Ele conquistou com grande dor e sacrifício por nós. Eu tenho ficado perplexo, irmãos, das coisas que estão acontecendo. Eu não sei se vocês se lembram de algo que Jesus falou. Jesus falou assim: quando vires a abominação da desolação estar no lugar santo, saia no meio disso. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para aqueles que conhecem a Bíblia. Eu não estou falando para qualquer um. Eu estou falando para aqueles que são cabeça. Para aqueles que têm a autoridade que foi dada por Cristo para zelar daquilo que Ele deu, que Ele colocou na mão destas pessoas. Eu estou falando com pessoas que são líderes. Porque tudo que se faz aqui embaixo vem lá de cima, da liderança. E eu quero entender por quê. Como que o lugar mais santo da terra, que é o altar de Deus, que é o altar onde se prega a palavra de Deus, onde se fala a verdade, está sendo profanado por essas lideranças? Como que o altar de Deus pode se tornar um lugar de fazer política? Lembra dos judeus, o que aconteceu com eles? Foi por essa mesma razão que eles foram destruídos. Não foi pelos romanos, foi por Deus. Deus já havia falado através da palavra, através dos profetas, que ia fazer aquilo. Eles rejeitaram a Cristo, profanaram o que era sagrado, fizeram daquilo uma coisa pessoal, para se enriquecerem, se engrandecerem. Irmãos, a coisa é séria. Se Deus não poupou eles, não vai poupar nós também. E eu vou dizer uma coisa aqui, como profeta de Deus, como aquele que tem os olhos abertos. Todo aquele que permitiu que o altar do Senhor, seja qualquer denominação, foi feito um palanque para fazer
política, todo aquele que permitiu isso vai sofrer sérias consequências. Porque não respeita o altar de Deus que é santo, nem o nome pelo qual é chamado. E eu vou dizer isso em nome de Jesus. Irmãos, sai dessa uma. Sai desse negócio, desse pensamento. Aqueles que são liderança, tirem essas ideias da cabeça. Enquanto é tempo. Se arrependam, peço perdão para Deus, porque profanaram o altar que é santo. E se você pensa que Deus não viu, se você pensa que Deus vai ficar calado, como tanto tempo tem ficado calado, saiba que nós estamos vivendo os dias que Deus começa o julgamento na terra. E vai começar por nós, que somos cristãos. Se o teu coração estiver no mundo, vai para o mundo. Mas não profane o que é sagrado. Não use o nome que é santo em teu favor, para fazer a tua política, para os seus interesses pessoais. Eu estou falando com os pastores, eu estou falando com lideranças, eu estou falando com aqueles que são responsáveis pelo rebanho de Deus. Deus vai tomar, Deus ele vai. Você vai ter que prestar conta das ovelhas que ficaram perdidas, das ovelhas que foram maltratadas. Tudo que se fala é dinheiro. A guerra que nós temos não é física, não é uma guerra política. Nós batalhamos com a verdade. É a verdade que vai vencer. A espada de Cristo é a palavra de Deus. É com essa arma que nós temos que batalhar. E está aqui o meu recado. Eu sei que você pode se dizer, esse camarada, o que é esse camarada para falar desse jeito? Pois eu digo isso em nome de Jesus. Está avisado.